para analisar a indicação de Donald Trump para a presidência do Fed, inclusive os impactos aqui no Brasil. Para isso, a gente conversa agora com o nosso colunista, Aode Cunha. Aode, boa tarde. Como avaliar esta chegada ou esta confirmação do nome indicado? O mercado ainda está tentando tatear o nome de Walsh. Como isso nos impacta? Boa tarde, Aode. Boa tarde, Naka, para quem nos assiste também aqui na CNN Money. O nome do Kevin Walsh ele é um profissional respeitado no mercado financeiro americano, com boa formação acadêmica, fez Harvard, depois fez inclusive uma formação de LLM, né, que é um mestrado em Direito, trabalhou no Morgan Stanley bastante tempo no mercado financeiro, foi do conselho de assessores do presidente americano, ainda do George Bush, voltou para o mercado financeiro, foi diretor de política monetária do Banco Central por 6 anos. Então, experiência não falta, formação, e ele é bastante respeitado. O problema maior é que o Banco Central americano, hoje, ele precisa lidar não só com um presidente que insiste publicamente sempre para um Banco Central ser mais suave na política monetária, reduzir taxa de juros, né? Nada que a gente não esteja acostumado aqui na América do Sul, no Brasil, mas é um pouco inusitado isso nos Estados Unidos. E, além disso, tem um ambiente macroeconômico de outras políticas macroeconômicas nos Estados Unidos, como a questão do aumento de tarifas, que coloca pressão sobre a inflação, coloca pressão no comércio mundial. Então, é uma situação bastante desafiadora para o Banco Central como um todo, né? Independente de quem seja o próximo presidente. No Brasil, porque a primeira leitura que se faz a quente, em termos de política monetária, hoje em Wall Street, é de que talvez ele não seja nem tanto lá, nem tanto cá, ele não vai ser tão duro como o Powell, não vai ser tão leniente como gostaria Trump. Nesse meio do caminho, em termos de política monetária, o grande problema passa a ser a pressão política e como isso nos afeta. Se o juro não cair tanto como gostaria Donald Trump, isso é bom ou ruim para o Brasil? Tem vários aspectos aí. Eu acho que o aspecto mais relevante para um país como o Brasil e todos os emergentes é que se quer um cenário macroeconômico mais estável. Esse cenário macroeconômico mais estável ele depende muito, sim, dos Estados Unidos pelo tamanho de mercado e pela condução sóbria de política monetária. Apesar de todas essas pressões do Trump, eu ainda acredito que o Banco Central americano ele vai manter uma posição autônoma, independente. Se a gente pegar, mesmo na última reunião, né, 2 diretores votaram por uma redução, mas a grande maioria 7 votaram pela manutenção, né, que não é o que o Trump gostou. Mesmo que o presidente agora votasse contra, a maioria ainda tende a ser, né, eu diria, de manter essa posição de normalidade do Banco Central, olhando para a inflação, olhando para a atividade econômica. Agora, é claro que se aumentar esse tom da pressão, se em determinado momento o mercado perceber que o Banco Central está fazendo uma mudança de condução da política monetária em relação ao seu histórico de décadas nos Estados Unidos, e isso poderia pressionar aqui no Brasil. Em situações normais, né, que não é propriamente o que nós estamos vivendo hoje no mundo, mas em situações normais, é claro que quando o Banco Central americano reduz a taxa de juros e reduz por circunstâncias que são aceitas do ponto de vista macroeconômico, isso abre espaço também para outros países reduzir a taxa de juros, né, porque há um movimento global em relação a isso. Tem as questões internas do país, o Brasil tem a sua questão, o Banco Central tem que olhar para a inflação, mas quando há um movimento de redução de taxa de juros lá fora, isso ajuda a ter movimento de redução de juros aqui no Brasil. E o contrário também é verdadeiro. Quando o Banco Central tem que ficar subindo taxa de juros, isso bota uma certa limitação para o Banco Central reduzir mais os juros. Então, essa é a dinâmica de acompanhamento de juros lá fora que acaba, assim, afetando aqui o Banco Central brasileiro. Dá para dizer que a indicação que conhecemos hoje, ela é mais técnica do que se parecia, do que se pintava, pelo menos nos discursos de Donald Trump, e menos ideológica, se é que dá para usar o termo para falar da presidência do Fed?
Eu acho que sim, Naka. Acho que sim. Se você for olhar quem eram tidos como os prováveis indicados, né? Tinha o próprio ex-diretor do Banco Central, né? O Miller, tinha o Kevin Hassett também, que é da assessoria econômica. Todos eles, se você forem olhar, se você for olhar, eles tinham sólida formação acadêmica, muita experiência no mercado financeiro, no setor privado financeiro, em bancos de investimentos, experiência no próprio governo. Eles tinham uma característica em comum. Todos eles tinham alguma ligação com Trump, principalmente por ter trabalhado ou no governo Bush ou no governo anterior do Trump, em dois dos casos. Mas todos eles têm, não é nenhuma, você não tinha nenhum economista muito heterodoxo, alguém muito político, desvinculado da área econômica, né? Me parece que é, de novo, mais uma circunstância de um presidente que vai continuar criticando, vai continuar forçando uma redução de juros, vai fazer esse papel, mas, ao final, me parece que tem uma indicação que continua mostrando responsabilidade com a condição do Banco Central americano. Audi, a gente não conversou ainda sobre as suas percepções a respeito da decisão do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil e o que esperar para a ata. Hoje, sexta-feira, que sucede a decisão, a comunicação da quarta-feira à noite e que antecede a ata da terça-feira. Hoje te parece mais provável que o ciclo de afrouxamento monetário aqui no Brasil comece com 0,25 ou 0,50? Qual é a tua expectativa neste momento? Estou bastante dividido ainda, né? Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, cravar, eu acho que talvez tenha espaço, sim, para 0,50. De novo, vamos lá, a gente tem quase 2 meses até a próxima reunião, tem muito dado econômico que virá, né? Tem que ver se esse dado econômico, por exemplo, a gente teve um indicador da PNAD, indicador de desemprego, que foi robusto ainda, atividade, mercado de trabalho aquecido ainda. Tem alguns sinais de desaceleração do ritmo de crescimento da atividade econômica, que ajudaria, reforçaria o Banco Central nisso, mas desemprego ainda forte, inflação parou de subir, está convergindo, mas ainda distante da meta. Então, tem que ver como é que vão aparecer esses dados. Por outro lado, o Banco Central ele acumulou uma gordura grande de taxa de juros alta durante muito tempo. Né? Talvez se ele tivesse começado uma redução de 0,25 antes, ou ele tivesse sido mais... ou na última votação tivesse sido meio dividido, mas não. Ele foi duro, manteve essa taxa alta, unanimemente. Eu acho que ele criou o que a gente chama, em política monetária, de um espaço reputacional para lhe dar mais margem para fazer o que ele quer ali na frente. Quer dizer, o que ele quer nesse sentido. Se a gente continuar a não ter nenhum dado ruim de inflação, de desemprego, né, ou crescimento muito mais acelerado de atividade econômica, eu acho que ele criou um espaço, talvez até para meio ponto percentual de redução em março. E qual a tua avaliação, tua leitura sobre a atuação de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central? A gente... colocando em perspectiva, né, o que aconteceu, o que se esperava, o temor ou os senões ali que o mercado financeiro fazia a atuação de Gabriel Galípolo. Olhando para trás, pelo retrovisor, Audi, qual que é a tua leitura da atuação do presidente do Banco Central? Eu tenho visto ela bastante positiva, viu, Naka? Assim, o mercado, né, muita gente tinha algumas reticências, dúvidas, seja um pouco pela experiência, formação, seja um pouco pela ligação, pela indicação do Lula, ligação com a Haddad, de ter um comportamento muito mais flexível, pressionar um pouco por redução de juros. Isso não aconteceu. E não aconteceu não só nas decisões, né? Ele votou sempre, o Banco Central tem votado unissonamente, unanimemente nas decisões, mas ele tem feito comunicados, falas bastante equilibradas, bastante empoderadas, bastante consistentes em relação aos comunicados que o próprio Banco Central tem feito. Tem feito o script de um presidente de Banco Central tradicional, conservador, olhando para dados. E aí esse é mais um pouco, né? A gente estava falando antes dos Estados Unidos, do Trump, Bear, xinga, o próprio presidente Lula antes com Roberto Campos, batendo toda hora na taxa de juros. No final das contas, né, ele tem, do ponto de vista de condução da política monetária, conduzido muito como
vinha sendo conduzido pelo Banco Central, focando na meta de inflação e mantendo taxa de juros alta enquanto a inflação não cede, os indicadores propiciam uma redução mais segura de taxa de juros. Então, a minha avaliação é bastante positiva da atuação até agora do Galiba. E pensar que depois que ele chegou, Aod, até as críticas do Palácio do Planalto do presidente Lula diminuíram, ele está sendo assim super conservador. Parece até que o jogo virou. Em que mundo estamos? Aod Cunha, colunista do Money, que bom tê-lo aqui para entender esse mundo que às vezes parece estar de ponta cabeça. Aod, obrigado pela conversa como sempre, um ótimo fim de semana, meu caro. Obrigado, Naka. Bom fim de semana para você também. Tchau, tchau. Abraço.